Meus amigos, já que a gente está falando de pobreza, infelizmente, em um lado do Brasil, lá na Ilha do Marajó, miserabilidade, crianças nessa situação, a gente vem agora para São Paulo para falar de outro índice, uma notícia boa. O índice de desemprego cai 7,5% em 2023, a menor taxa em 10 anos. O número é ainda mais baixo que a média nacional do ano, que foi de 7,8%. Os dados são do IBGE e foram divulgados pela Fundação SEAD. A gente tem conosco aqui um especialista que vai falar conosco exatamente sobre isso, um economista preparado para nos dar mais informações a respeito deste importante número. 7,5% a menos é a taxa de desemprego que caiu em 2023. Bem-vindo ao Morning Show. Bom dia a todos os telespectadores. É um número muito bom, né? A economia vem crescendo e tem ajudado para a queda do desemprego. Também, quando a gente olha na economia, a queda nos juros também teve um efeito que ajudou essa queda de desemprego, né? A gente tinha no ano passado juros na casa dos 13,75%, hoje os juros já estão no patamar de 11,25%, com previsão de maiores quedas. Isso ajuda, né, principalmente a indústria, aos empreendedores, a gerarem mais emprego, né? Porque você tem uma previsão de juros mais baixos aí para o longo prazo e a economia começa a crescer. E é isso que a gente está vendo aí em geral, né? Principalmente na região sudeste, que acaba concentrando o maior número de empregos no país, mas a gente vê também um pouco espalhado pelo Brasil. Quem mais contrata hoje é principalmente o setor de serviços, né? A economia segue forte, principalmente nessa área, com os estímulos do governo, né? A indústria também vem crescendo e deve contratar mais. Também com os incentivos fiscais, é esperado aí para a indústria um crescimento melhor nos próximos anos, viu? Peter, a gente está aqui com o Peter Carvalho, que é economista, e está falando com a gente sobre essa taxa de desemprego que caiu em São Paulo, 7,5% em 2023. Pergunta rapidinho para a gente fechar, como é que fica 2024? A expectativa é que o desemprego caia ainda mais? Ok, Nelsinho, a perspectiva é, com um baixo crescimento até global, né, isso deve refletir também na nossa economia, é de um patamar, uma queda menos expressiva do que a gente viu nos últimos anos. Então, deve se acomodar nesse patamar de 7 a 7,5% a taxa de desemprego, principalmente aqui na região sudeste. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Peter Carvalho, economista, que está trazendo detalhes importantes sobre a queda do desemprego em São Paulo. Como é que você vê isso, Ana Beatriz? Uma excelente notícia. A gente torce para que essa seja uma crescente, né? Uma decrescente, que a gente tenha essa queda ainda maior. E, assim, lembrar sempre de analisar que existem várias formas de trabalho, de emprego, e precisamos mais do que nunca regular essas diferentes formas para que a gente consiga de uma vez por todas erradicar essa situação que é tão ruim para o nosso país. E você, Mano? Um ponto importante, claro que a princípio é uma boa notícia, mas poderia ser ainda melhor caso não estivesse havendo um fenômeno preocupante que foi demonstrado pelo professor José Márcio Camargo, que fez um estudo mostrando que estamos tendo um fenômeno de que parte dos jovens que atualmente recebem benefício social desistiu de procurar emprego, porque a taxa de desemprego acaba sendo medida por aqueles que estão procurando emprego. Então, há um problema que precisa ser encarado, que é como incentivar a inserção profissional daqueles que estão como beneficiários de programas sociais. E quando esse fenômeno ocorre entre jovens, esse problema é ainda mais grave, porque quando a pessoa fica fora do mercado de trabalho, ela deixa de ter uma evolução na sua produtividade. E por se tratarem de jovens, o efeito dessa perda de evolução da produtividade vai ser sentido pela economia no longo prazo, de jovens que deixam de se capacitar e de aperfeiçoar a sua capacidade de trabalho, e isso tem um efeito futuro em diminuição do crescimento do PIB.